Rádio. A rádio oficial de quem investe. Eita, que eu tenho coisa pra falar, hein? Meu Deus do céu. Primeiramente, Natura, tá? R$12,80 é o grande provável destino final num cenário ainda mais otimista. Saída do leilão, o preço teórico está no 0-0, mas aquilo que a gente cornetou, né? O resultado não vindo frustrante, que era o consenso já é positivo. Então, bola pra frente, Natura pode dar uma sequência de alta ainda hoje, sim. E Duque Participações, olha onde esse papel está, Leozinho, beijando já os R$10. E teve uma alta agora de 4%, depois de ter subido mais de 10%. E lembra que a gente falou? Primeiro tri, rematrícula, chegada de novos alunos. Primeiro tri ainda a gente conhece essa semana de Duque Participações. O papel tende a ser extraordinário. Direcional também, para quem nos perguntou, não corrigiu, só tá subindo. Então bora pra frente, espera essa correção para que possa você entrar no papel de um formato inteligente. Me deixa desgastado ver Porto Seguro andando de lado desse jeito. Eu vejo que para quem é investidor, a oportunidade está instalando na cara do investidor que procura dividendos. Cirela, R$16, hein? Nós estávamos também a R$13, R$14 falando, daqui a pouco é 16, 17. Cirela já não dá mais para comprar. Chegou mais uma vez aí a acionar a plaquinha aqui pra gente de preço de resistência e agora só tem, entre aspas, só mais R$1 para subir. Lojas Renner, muita gente pergunta, a gente fala que é 18, né? O movimento de fim desse fluxo de alta já bateu 17,50 hoje, mas ontem a máxima intradiária foi maior. Vibra descansa, que mais que eu tinha, que eu sempre acompanho e falo aqui, Sebave, a grande tristeza do movimento. Sebave aí, Léo, putz, tristeza triste, começou a recuperar ontem, antes de ontem, hoje agora cai 7,71% e é aí o grande destaque de pessimismo para o dia de hoje. C&A tá no 0-0, né, C&A não tem por que não ir buscar os R$4, pelo que eu entendi, é só lá para quinta, sexta-feira o balanço, então a vida que segue, C&A apresentando um balanço consenso é igual Natura. Já tem uma expectativa de não conseguir manter a alta performance do quarto trimestre. Se apresentar consenso, o papel vai direto e reto para os R$4. Bradesco, pessoal, não se emocione. Tem muita gente me perguntando de Bradesco. Eu tirei metade ontem. Metade da posição do papel de Bradesco para comprar Itaú. Porque 15,55 é resistência. O Bruno coloca aqui, acho que 15,52, 15,58. Preço justo, de acordo com o último balanço, é 15,55. Volta para 16 a R$7 com expectativa futura. Eu não pago para ver, né? Porque Itaú, olha que loucura, né? Itaú sozinho lucrou o que o Santander e o Bradesco lucrou. Juntos. Pela primeira vez na história. Pô, tá maluco? Então você tem que ir para onde tá rolando a máquina do dinheiro. Então eu tirei metade, vou deixar o restante para 16. E você fez uma boa grana, porque o teu PM, salvo engano, tava em 14,27 deu R$6.000 de dividendos no período. Olha só, então, parabéns, hein, Caixinha? O almoço hoje é por sua conta. Fluiu bem. Me perguntaram aqui sobre Braskem, né? A gente chegou a comentar R$18 a compra de Braskem, mas era só gráfico. E em meio a essas notícias, é que nem aquela maluquice de Gafisa, Light, por aí vai. Eu não entro nessas loucuras, não. Braskem cai mais de 4% e eu vejo que pode voltar exatamente naquele ponto técnico, porque foi só burburinho. Não dá pra saber, é as cenas dos próximos capítulos, eu não entro nessa especulação aí, não. É roleta russa! E o que mais que eu posso ver aqui, Léo? Magalu, né? Tem que ficar acima dos R$4. Então, Magalu, problema... Só tem um problema, Magalu. R$4, depois os R$4,50 é direto e reto, que é a máxima daquele mês de fevereiro, março, que a gente zerou Magalu a R$4,50. E aí os R$5,08, R$5,18 é o final de percurso de Magazine Luiza. No demais, Léo, só agradecer porque a gente tá demais, viu? Quem te agradece somos nós, Maestro Gui. 10,16, atenção. Ibovespa caindo 0,31%, 105.716 pontos. R$5,044 é a faixa da moeda americana, com alta de 0,19%. E a curva de juros pedindo uma média de 4 pontos base a mais em toda a extensão. 3 pontos base, seria mais preciso dizer. É que está havendo um abismo, Gui, no DI1F25, talvez impulsionado com estresse de curto prazo contratado em função da ata do Copom, que foi classificada, de um modo geral, como mais hawkish. Nós temos 7 pontos base a mais para o DI1F25, cujo retorno médio anualizado está em 11,76%. Todos os outros contratos estão mais tranquilinhos. DI1F 26 e 27 estão pedindo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. Faz sentido essa leitura de que a ata do Copom pode estar emprestando esse estresse de curto prazo para o DI1F25? Sim, Léo. Eu vejo que... Quem imaginava, né? Sinceramente, assim, quem imaginava... eu tava fazendo... O que? A ata do Copom mais hawkish? Aquela leitura que, por mais que seja imprevisível, né? Improvável, ter mais um aumento de taxa de juros. Eu tava chegando aqui no TC, lendo isso, falei, cara, que situação
Complicado, e foi o que o André Perfeito, no TCcast que você conduziu, classificou como preciosismo por parte do Banco Central. Exato, e isso prejudica muito, né? As expectativas não tá penalizando nesse formato imediato, mas as small caps, nossa, para onde vai, né? Se realmente continuar com esse discurso, as small caps tendem a apanhar firme e forte. Então vamos acompanhar essa movimentação da ata, era bem esperada pelo mercado e vai trazer essa oscilação para mais estressado a parte do DI, principalmente essa ponta curta. Agora os dados de inflação durante a semana é o que vão comandar naturalmente as cenas dos próximos capítulos. Bom, muita gente está falando de Yoship Maxion. MYPK3 é o ticker. Uma bordoada, uma porrada de 9,14% de baixa e os papéis a R$10,82. O Super Gui vai comentar. Teve história, teve fundamento, enquanto a gente está vendo o gráfico de Yoship Maxion, teve. A Yoship Maxion reverteu o lucro de um ano antes, com prejuízo líquido de 16,3 milhões de reais. A receita operacional líquida caiu 6,5% na mesma base de comparação para 4 bilhões de reais. Coloca aqui reportagem que o painel Mover Pro repercute. Nós temos, portanto, um monte de fotografia e múltiplo negativo em comparação com, inclusive, expectativas do mercado. E a gente quer te ouvir sobre Yoship Maxion. Até porque, olha o comentário. O Rafael Melo. MYPK3 caindo 10%. Se cair 20%, eu compro. Tá colocando o Rafa aqui. Aí o Pietro Moscofian, papai do ano, falou assim, pessoal, saiu o balanço ruim. Eu trazia algumas das principais linhas do balanço de Yoship Maxion. E o Ike Grafista sublinhou aqui, pois MYPK3 reportou prejuízo líquido de 16,3 milhões no primeiro tri deste ano e reverteu lucro líquido de 160 milhões no primeiro tri de 2022. Nada bom o número, né? Sai fora esses trem aí, pessoal. Eita, caiu 20% e ainda tá caro, né? Tem coisa que nem de graça você merece receber. Coitado do Alaska. A Alaska tem 10% aí da companhia. A Alaska tem uma posição significativa. A Alaska é Breda, né? Alaska Investimentos LTDA acabou de adquirir um aumento de posição na virada do final do ano passado, 10% do papel. Já tem bastante gente aí que comprou o equity da companhia. E esse resultado é péssimo, não é ruim, né? Esse resultado é péssimo. O papel tem uma mínima lá nos 9,93. Essa é a mínima das 52 semanas. E uma vez rompida, é só projeção aí da tela do Brunão, 6 e pouco e por aí vai. Eu ficaria de fora, viu, Léo? Ficaria de fora 100%. Estamos numa sequência de temporada de balanços, onde as expectativas são racionais, como uma Natura, como uma Edux, como uma C&A. A própria B3 apresenta essa semana e resultados que são mais, entre aspas, óbvios. Eu ficaria de fora dessa companhia 100%. 10h21. Bruno Mazzoni está de volta nos dando suporte gráfico. Atenção para os papéis da TIM. Viver sem fronteiras. TIMS 3 é o ticker, R$13,55. Alguém poderia ironizar, cair sem fronteiras. Porque a gente está vendo 3,28% de pancada e os papéis nessa faixa mínima intradiária 13,55. Vamos para o gráfico de TIMS 3. E faz tempo que eu não te ouço sobre esse papel também. Tem alguns que você costuma falar mais. Você tem alguma projeção? Já chegou a ficar casado com os papéis da TIM, não? Pô, esse papel é do Bruno, né? Vivo, TIM, esses papel chato pra caramba aí. Eita, é papel que fica andando de lado. Mas o gráfico tá tão ruim assim? É chato, olha aí, gráfico de mês, Léo. Teve mês passado que daí falou assim, eita, agora a TIM vai, né? Aí depois ela volta tudo. Fica andando de lado, isso é gráfico mensal. Então... que sabe o que me chamou a atenção, Se o Brunão puder dar um zoom ali, a gente tá vendo um candle de alta que chamou muito a atenção e rompeu, se eu tiver com a miopia em dia, R$13,58. Exatamente, tá vendo? Tô me referindo a essa vela azul aqui que antecede a que está se movimentando hoje. E aí, se você se você afastar um pouquinho e comparar com o último pico, a gente pode ter uma região de rompimento em breve, que se for testada, rompida e sustentada, pode inaugurar eventuais máximas para o papel. Então foi isso que me chamou a atenção. Se houver força, agora tá caindo, mas se houver força para romper esse último candle aqui que a gente tem, pode romper esse último... Fez curso de análise técnica. Tô aprendendo aqui. Pode romper o último pico ali e aí a gente pode ter uma sustentação mais positiva para os papéis. É uma hipótese, mas eu entendi o seu lado também. Quando você coloca essa montanha-russa de sobe e desce, é o que tipicamente o operador vai falar, puta, que papel chato. Ele não tem uma tendência clara, uma direção clara, né? Quando o analista técnico começa a falar assim, Léo,
Ah, mas formou um engolfo de alta com o bebê abandonado na ilha sem o mastro e se rompeu os 13,75 ele pode ir pra 16, ele não acredita no que ele tá falando. Ele não acredita no que ele tá falando. Ele tá falando o que tá mostrando nos candles, no gráfico e tudo mais. TIM trouxe um resultado de 1%. Ó por esse ângulo. E TIM trouxe um resultado de 1% a mais do que o trimestre anterior e a consolidação do ano. TIM é uma baita de uma empresa. TIM já é muito grande. Então TIM não consegue subir 15%, 20% numa semana. Esse é o grande X da questão. É uma empresa mais focada em dividendos. Então o Bruno ele faz daí, aí sim, né, um estudo de fluxo. Quando o TIM sobe, ela sobe, vai subir quanto? 30 e poucos por cento. Encerrou o ciclo. Então agora é mais correto voltar para perto dos 11%. Para daí depois continuar uma movimentação de compra e conseguir romper esses R$13. Mas eu fiz essa brincadeira porque normalmente eu vejo isso. Ah, quando tá fazendo esse desenho gráfico e vai romper tal coisa, pode chegar a tal coisa, a pessoa que faz oratório não acredita. Eu acredito que a TIM não merecia a queda, mas se cair é oportunidade de compra em empresa de dividendos. Você vê que nós não estamos falando de uma máxima histórica, porque tem sempre essa pegada também, né? Qual é o horizonte da análise gráfica? O Brunão foi expandindo o horizonte, foi alargando o horizonte, e aí a gente viu, é um fundo. Aí me parece, deixa eu ver o gráfico aqui, ó, abril de... Ô Brunão, dá um zoom aí nessa linha verde que você tracejou. Estamos falando esse fundo foi em quando? Foi, deixa eu ver, aí ó, ainda em 2023, é tudo muito recente, né? Essa explosão de 37%, ela se deu num horizonte relativamente curto. E quando ele expandiu, você vê que não se trata de, 1º de fevereiro de 23, nós estamos agora em 9 de maio, já falando no horizonte de, 2 meses e pouquinho pra trás. Boa, Brunão. Eu gosto do Brunão que ele vai se comunicando com o Ele fala com a gente. Fala com a gente. Grande Bruno Mazzoni, 10h24. Repercutimos TIM, que agora cai 4,07%, R$13,43. Bom, senhoras e senhores, deixa eu ver pra onde eu vou aqui com o chat mais agitado do mercado. Nós temos o JPS, bom dia Léo, like 145, chegou cedo hein campeão, obrigado Jota, um abraço. Gostaria de um comentário caprichado do Gui sobre o NIP 6, obrigado. Vamos falar de NIP 6. Bora lá, então se atualizar de NIP 6, eu lembro da semana passada ter contextualizado esse papel e ter gostado, hein? Vamos lá pegar o fundamento, aí o Brunão já nos contempla mais o movimento de gráfico, meio ficou na mesma, embicou um pouquinho mais para baixo agora, Léo. O grande contexto de NIP 6, primeiramente não tá no gráfico, né, tá dentro do fundamento dela, lá o marezo da vida. Então quando você olha fundamento, tem um ROI estratosférico, só para vocês terem uma ideia, de 56. O aceitável do setor é 18, 20. Então, já começa a ficar extraordinário. Não tem nenhuma alavancagem, a sua dívida bruta é bem menor do que o ativo circulante, case importante para que você possa ter uma tomada de decisão em questão de prazo. O Luiz Barsi tem 13% da companhia, senta lá no conselho, manda e desmanda o querido Barsi, e teve o fechamento do ano de 2022 menor do que o de 21, mas ainda assim um lucro estratosférico de 1,3 bi no consolidado. O quarto tri, 148 milhões, e aponta numa expectativa desse primeiro trimestre também apresentar bons resultados. As quedas são oportunidades, está na tela aí, ó, o 59,24 acaba sendo o melhor preço de compra e tem uma trava em 65, mas o objetivo do papel está lá em R$79,80. O NIP 6 é para cima, só tem que segurar as pontas aí, porque o curto prazo a volatilidade vai ser muito alta. Mas comprar o NIP 6 e ficar aí até o final do ano é uma tiração de onda boa, viu? Boa, Guilherme Cunha ao vivo aqui. Atenção para o quadro geral. Nós estamos vendo o Ibovespa agora numa queda de 0,34%, pouco se mexeu, Gui. 105.686 pontos, está basicamente congelado numa queda que vai de 0,28% a 0,40%. Dolfut, 0,21% de ganho, parece também super acomodado, numa zona de conforto nos R$5,047, curva de juros pedindo cerca de 3 pontos base e meio a mais em toda a extensão. Se liga aí nas projeções de mais cedo, você que está chegando agora, Indifut e Dolfut. O Ibovespa Futuro está em 106.985 pontos. Mais cedo, o resumo da ópera do Racional do Bruno Mazzoni apontava 108.100 pontos de resistência, 106.280 pontos de suporte. Nós estamos em 107 mil praticamente, quase um ponto médio entre resistência e suporte, uma distância igual do Indifut agora para o suporte principal e para a resistência principal. Dolfut está em R$5,045. A gente chegou a tocar na resistência dos R$5,059. A máxima intradiária do Dolfut hoje, enquanto este coral
Angelical vai encorpando as informações. A máxima intradiária foi de R$ 5,059,5. Quer dizer, bateu exatamente nessa resistência, não teve fôlego para sustentar o rompimento, foi voltando, o que fez dinheiro inclusive com isso, ainda que não na proporção que ele gostaria, mas fez, e agora a gente tem R$ 5,046. O que volta a sugerir uma estética que eu não vou chamar de ponto médio, porque estamos ou continuamos estando mais próximos da resistência do que do suporte. Sempre bom atualizar o racional, se for o caso, Guilherme Cunha. Exatamente, mas não é, viu? O 5059 ele foi simplesmente perfeito e vejo que ali vai ser a grande toada de chamar os vendedores por dia, retestes lá, vai ser rompimento falso, difícil, Léo, engatar a quinta marcha no dólar, principalmente com essa perspectiva de juros mais altos por mais tempo. A abertura do à vista nada surpreendeu, né? A gente não teve nada estratosférico, a não ser o case de Natura, que nós não tínhamos nem ideia de como é que seria a apresentação do balanço, e vindo a gente cravou o comportamento natural do mercado. Sem muito volume também, viu, Léo? Parece que hoje é um dia que a galera tá absorvendo algo, tá querendo entender novos dados econômicos, então esperar para ver, mantenha tranquilamente essa lateralização para baixo de índice, lateralização para baixo de dólar e DI para cima. Acho que a gente vai acabar encerrando o dia de hoje naturalmente assim. 10h29, vou apregoar aqui 2 pedidos para você. Primeiro, cumprimentar o meu querido amigo Fábio Henrique. Léo, fala de TOTUS, por favor. Não dá para entender o balanço em relação à resposta do mercado hoje. Brunão vai vir com TOTUS, os papéis de TOTUS para a gente fazer o monitoramento em tempo real, e o glorioso Guilherme Cunha vai analisar. De fato, o que a gente está vendo? A gente está vendo TOTS3 numa queda de 1,61%, a exatos R$ 26,93. E o glorioso Guilherme Cunha vai falar. E agora, atenção, porque vem aí caixinha! Caixinha deles! O Leonardo Mota, meu xará, manda R$ 2,20 em barra de ouro, que vale mais que dinheiro, e pergunta: Brunão, IFIX, alvo 3.000, correção? Atenção para a pergunta aqui, que é uma pergunta enigmática, hein? Ele diz: Brunão, IFIX, alvo 3.000, para correção? Eu não sei se ele tá falando assim: Brunão, IFIX com alvo em 3.000, para do verbo parar, correção? Ou, Brunão, IFIX, alvo 3.000, para correção, entendeu? Vamos ver o que é que o glorioso Bruno Mazzoni vai responder. Antes eu deixei apregoado com o Guilherme Cunha as perspectivas para TOTUS. Então, fala, maestro. Eu já falei, né, que eu pagaria pra trabalhar, porque aqui é sensacional. Vamos lá. A empresa, Léo, ela antecipou o movimento. Então, quando a gente puxa o gráfico recente, começou a ter um cenário de alta bem forte, já meio que contemplando essas melhorias que obteve, inclusive nos últimos 5 dias, saiu lá do chão dos R$ 25,45 e foi buscar as máximas lá no movimento dos 27. Então, ele deu uma antecipada. Então, hoje, o mercado vai colocando alguma lucratividade no bolso, o resultado não veio ruim, os fundamentos são bons e, naturalmente, a gente vai ter um cenário de compra, se não no intraday, que hoje está bem desconfortável, a semana sequencia o contexto da companhia. Aqui também não tem nenhuma alavancagem, até estava aqui num site, empresas relacionadas, tem o TC ali dando uma cutucada como empresa de tecnologia. O ano de 2022 é o melhor ano e também trazendo uma expectativa de uma sequência em ano de 2023 depois dessa apresentação de resultado. Vida que segue, o movimento irracional de curto espaço de tempo como tá na abertura, a semana promete novas sequências de alta. E aí pra você, Brunão, pode abrir o microfone e soltar a sua voz. IFIX. Você pode colocar aí o gráfico para se apoiar nele. O Leonardo Mota, que mandou os R$ 2,20. Brunão, IFIX, alvo 3.000. Para a correção? Diga lá. Vamos lá. Alvo, eu tô com o microfone aberto? Tô. Creio que sim. Tá sim. Alvo 3.000. Eu sou um Zé para fundos imobiliários. Eu só tenho 2 fundos imobiliários na minha carteira previdenciária, que é o HGLG11 e o XPLG11. Eu só gosto de logística. Na parte de análise técnica, para você investir tempo e tentar analisar fundo imobiliário, eu acho que é muito ruim, tem muito ajuste nos gráficos, mas o alvo de 3.000 aqui, tecnicamente, tem 2.982 especificamente e 3.170. Agora, eu não sei como que você faz dinheiro com projeções para o IFIX, né, que tem ali algumas características diferentes de um fundo imobiliário de logística, por exemplo, para um fundo imobiliário que investe em CRI e CRA, tá, de papel. Então, acho muito difícil ter algum tipo de insight analisando o IFIX de maneira geral.
eu compro regularmente, uma vez por mês, tanto HGLG quanto XPLG, e eu não faço a menor ideia como esteja o gráfico de ambos. Tá? Então, eu acho que você tem que olhar mais curva de juros e identificar dentro do seu papel, do seu fundo imobiliário, o que você quer investir. Se em laje, se você quer investir em inflação, em papel, ou como eu, sou fanzaço aí, não gosto de investir, por exemplo, na Magalu ou no Mercado Livre, mas gosto de investir no centro de distribuição. Por isso que eu invisto muito em logística. Léo, 3 mil, ele está correto. É a próxima resistência, para ser específico, 2.982. Aí está, Bruno Mazzoni, soltando a sua voz. Pô, o Brunão aí, ele fez uma pegadinha, né? Ele recebeu um investimento de R$2,20 de barras de ouro, aí ele abriu e falou assim, olha, eu não sou o cara indicado para responder essa pergunta. Eu falei, o cara investiu, chutou para fora, é nada. Aí foi para análise gráfica e trouxe um respaldo para o glorioso Leonardo Mota. Obrigado, Leozinho, tamo junto, um abraço. Aí o Léo, ele colocou assim, escrevi parado no sinal, foi mal. Porque a gente ficou na dúvida ali no para, né, da correção. Boa, valeu, Leozinho, um abraço, a gente que agradece pela tua participação. O Daniel Guimarães, bom dia, Léo, fala de Cebav 3. Então vou pedir pro nosso Gui comentar com o suporte gráfico do Brunão. E o Israel Santos, que é um entusiasta da linguagem neutra, escreveu assim, bom dia, ô Gui. Você tem algum curso de dólar? Aulê, eu tenho. Pô, começa hoje, inclusive, né? Legal a pergunta, erguida a bandeira aí. Nós temos uma mentoria agora de 3 meses, Léo. O curso, nós tínhamos um curso bem intensificado, que eram 3 dias aqui dentro do TC, fritando a cabeça da galera. Imagina só, 3 dias de dólar com Guilherme Cunha é pros fortes. E aí agora a gente diluiu isso num cenário mais exclusivo, são 30 pessoas em 3 meses. Então é toda terça e quinta, da 1 às 3 da tarde, de formato online, e a gente vai contextualizando tanto os pontos técnicos do Brunão, a operacionalização, o que a gente fala, como gerar valor dentro da Bolsa de Valores. E o mais bizarro aí, eu vou até fazer um merchan, porque até a próxima terça ainda tem ingresso de novos entrantes mentorados, ganha o Master. Então, ganha o Master, quem não conhece ainda o produto do TC, que está lá dentro do aplicativo, que é onde nós estamos fazendo o trade, né? Esse trade aí do 5.9, a gente desenhou ele ponta a ponta dentro da TC Master. Então, é uma mentoria que ganha o Master durante 1 ano. Então, 3 meses aprendendo e 1 ano comigo e todos os demais outros contribuidores. Então, para saber mais aí, acho que, sei lá, deixa um ok, deixa o link na descrição. Vou sugerir melhor. Sugere alguma coisa. Vou sugerir melhor. Vocês estão vendo o nosso WhatsApp, ó, 11-937-26-1318. Ficou interessado nessa oportunidade? Manda um alô que a gente vai fazer o meio campo e o Gui, junto à equipe dele, vai oferecer mais informações para você. Fechado? WhatsApp 11-937-26-1318. Nós vamos falar de Cebav. Cebav tá caindo 7,33%. Só que eu preciso pagar primeiro a chinela cantando, porque temos notícia. Primeiro o Ibovespa virou. Nos últimos 3 minutos, o Ibov vira o jogo, toca máxima intradiária, agora sobe 0,16%. No oferecimento de Brasil não é para amadores. Nós temos o Ibovespa em 106.167 pontos. Todas as evidências sugeriam bolsa para baixo. Não é o que nós estamos vendo. Quando a gente vai para a composição do Ibov, Natura, que saiu de leilão, 9% de ganho, um dos papéis que mais chamam a atenção. E nós temos um quadro melhor do que se imaginava, tanto para Vale quanto para Petrobras. Agora o Caio Melo vai nos levar para os Estados Unidos. Nós vamos para o pré-mercado americano, ou melhor, o mercado à vista nos Estados Unidos, aberto há exatos 6 minutinhos. Qual que é o quadro? Qual que é o humor por lá? Mudou o caldo? Isso ajuda a explicar o viés de alta por aqui? Melhorou o clima por lá ou a abertura foi no vermelho e apesar disso o Ibov tá subindo? Foi apesar disso, Léo, porque continua no vermelho nos Estados Unidos, pelo que a gente observa por aqui. Dow Jones recuando 0,21%, 33.548 pontos. S&P 500 recuando 0,46%, 4.119 pontos. E o Nasdaq recuando 0,36 pontos, Léo, 13.227. Então, não explica. Apesar disso, aqui veio forte e tem a virada, inclusive toca a chinela aqui no Ibov, máxima intradiária mais uma vez. Aí. É a chinela cantando e o Ibov renovando máxima intradiária, 0,18%, 109 ou 106.230 pontos. O maior batedor de chinela que o jornalismo econômico produziu é o senhor Caio Melo aqui, tá vendo? Ó, mais uma máxima agora, 0,19%, e parece ter fôlego para mais. Então, Gui, 2 pontos para você comentar. O Ibovespa e Cebav, que na ponta oposta, né, tá tomando uma chapuletada aqui de quase 8% de queda. E Magalu.
acima dos R$4. Magalu, a gente já falou Léo, se fecha agora o Ibovespa, Magalu tem projetado de novo, hein? R$4,50, 5,08, 5,18. Esse churrasco não é meu. Esse churrasco é de Bruno, essa seta aí do Bruno Mazzoni Verde, ele passou um calor. Ele passou um calor nos bastidores aí, psicológico. Mas é isso aí, Bruno. Tô junto com você nos R$5, 5,51 não, R$5,08, 5,18. A gente proclama o gain aqui em Magazine Luiza pra quem ficou. E Bovespa, Léo, engatou, tava zanzando, né? Sem volume, sem nada, e quando decidiram compraram um banco, reduziram muito bem aí a oscilação de Petrobras e de Vale, deixa subir, pessoal. Não vai contra, não. A mínima do índice futuro, basicamente, é o ponto aí que o Bruno nos trouxe pela manhã e pode rumar ainda lá para os 108.100. Não duvide, daqui a pouco também tá aí mais 700, 800 pontos. A gente crava também a máxima do movimento do índice futuro. Dólar arrefecendo tudo, né? Tá querendo ganhar uma força, tá muito difícil nessa região entre 37 e 40, mas daqui a pouquinho a gente pode ver um dólar 5,024 e também ter cravado ali o movimento da máxima do dia. No demais, Léo, foi uma melhoria nesse cenário e tem lojas Renner de novo impulsionando novas compras, Ser Educacional em linha com o setor também agora engatou, tá subindo 4%, Ambev zerou, já foi pro positivo, entrou um fluxo e por isso que a gente vê essa chinelada no Ibovespa cantando firme e forte. Boa. Sobre Sebave especificamente, verdade, tá perdão. chamando a atenção porque perde muito. Quase 8% de castigo. E aí está o gráfico. Olha os candles da depressão dos comprados. Puta, é muito ruim. Pois Virou. é. A gente está saindo ali da faixa de 11,88, 10,84, no horizonte um pouquinho mais amplo, para buscar essa faixa dos 4 e cacetada agora. Ó. Nós temos 4,93, 4,91. Fazendo a cotação atualizada de Sebave aqui para quem está comprado. E eu tenho um leilão para anunciar aqui, hein? Atenção, então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Primeiro leilão, MYPK3, só uma informação, R$10,58, cai a 11,24%. Um leilão de baixa, a B3 devolve para leilão, que porrada em cima de Oship Maxion. Voltando a falar de Sebave especificamente, Sebave caindo 8%, a cotação de momento R$4,89. E aí o Brunão tá alternando entre Oship Maxion e Sebave. Mas você fala, Gui. Não, vamos lá. Sebave 4,40 é o cenário, né? Eu tava com esse ponto na cabeça. É uma empresa que muita gente pergunta, porque dá o sentimento que tá muito barato, né? Então tá todo mundo querendo comprar, mas tem uma queda prevista ainda para 4,42, quiçá 4,07. Estou aqui com os destaques do primeiro TRI de 2023. Teve uma redução em todas as linhas do balanço, né, Léo? Então o lucro líquido foi lá para os 89 milhões, é uma queda de 79% com referência ao primeiro trimestre de 2022. O EBITDA, o EBITDA, sei lá eu como é que a Faria Lima realmente classifica essa palavra, você sabe? Então, as duas são aceitas. EBITDA é uma coisa mais francês, entendeu? EBITDA é uma coisa raiz. mais raiz, entendeu? Depende do jeito que você acorda. O Guilherme Cunha tem dia que entra aqui com pêssego e chantilly, é uma coisa mais EBITDA. E tem vezes que você entra chutando a porta, é uma coisa mais EBITDA. Então vai muito do seu termômetro. Hoje você tá mais pra EBITDA ou pra EBITDA? EBITDA de menos 85% com referência ao primeiro TRI de 2022. A tonelada também do alumínio sofreu o volume de vendas caiu muito forte e a commodity também. Tudo ruim para a Sebave nesse curto espaço de tempo. Não tem por que comprar antes dos 4,42 pelo menos, Léo. Olha, tem uma galera perguntando aqui, mas essa chinelada toda no Ibov se deve a quê? Eu vou convidar um outro ângulo, porque o Gui enfatizou muito o varejo, puxou aqui Magalu, mas claro, a composição do Ibovespa não tem um espaço tão interessante preenchido por um Magalu. Então, se a gente quiser realmente entender o comportamento do Ibov, tem que olhar para, no mínimo, 3 eixos. Vale, Petrobras e setor bancário. Porque aí a gente está falando do peso mesmo da composição. Vale, tá caindo 0,46. Pô, já caiu 1,5. Então cai muito menos. Petrobras tá subindo 0,10% em média. Começou caindo 1% na esteira da queda do petróleo, do barril do Brent. Agora tá na máxima intradiária. Petrobras está na máxima intradiária, tanto o papel ordinário quanto o preferencial. Isso ajuda a explicar a melhoria em relação ao Ibov. E quando você vai para o setor financeiro, você tem Banco do Brasil caindo 0,7, mas Bradesco sobe 0,8.
Itaú Unibanco passou a subir, está subindo 0,19. E Santander está avançando 0,70. Então, por qualquer ângulo que você olhe, seja Vale, seja Petrobras, seja o setor bancário tradicional, você está vendo uma melhoria bastante importante. E o setor de varejo vai buscando reagir. Quando a gente vai para a variação percentual, Natura, Magalu, e aí a gente vai para o setor de petróleo com 3R Petróleo, depois o educacional com Cogna, mas também Via, voltando ao varejo, e Lojas Renner, além do Grupo Soma. Todos esses são destaques de alta. Então você tem varejo reagindo, nós estamos vendo alguns gráficos de bancos, este é o caso de Itaú, Unibanco. Aliás, o Gui dividiu aqui um insight. Se isso não merece o seu like, eu não sei o que merece. Que ele realizou boa parte da posição em Bradesco e fez uma migração para Itaú Unibanco. Então raspou ali parte do racional de Bradesco e mirou para Itaú Unibanco. Muito empolgado, entusiasmado, impulsionado pela divulgação de resultados do Itaú Unibanco, que pela primeira vez na história, o Gui enfatizou isso aqui, sublinhou, conseguiu atingir um lucro que é maior, é superior ao lucro de Santander e Bradesco juntos. Então isso, dentro do racional interbancário, te levou a aumentar a posição em Itaú e reduzir posição em Bradesco. Boa. Posso me estender por 30 segundos? Por favor. Mais um merchan importante. Dentro da plataforma do TC, menu relatórios, Léo. Lá, o TC Matrix fez um relatório de Itaú Unibanco estabelecendo o preço-alvo em R$30 e as suas devidas justificativas é extraordinário. Esse resultado é merecedor aí de quem é assinante fazer a leitura, que vai entender bem o porquê que Itaú virou essa máquina e quais são essas expectativas futuras de Itaú Unibanco. Por que tanto faz tecnicamente nesse ano de 2023 até que começo do ano de 2024 taxa de juros para o Itaú, que consolidou os produtos não crédito, reorganizou o crédito, está limpinho o Itaú Unibanco. E eu sou ex-colaborador do Itaú Unibanco, sempre tive as ações do Itaú, migrei na pandemia para Bradesco para exatamente pegar esse rally do crédito, e aí agora acaba encerrando um pouco essa movimentação com o PDD. Então, tudo que o Itaú trouxe nesse quarto e primeiro trimestre de 2023 faz com que não seja mais gráfico preço de cotação, qual que é a paz que eu quero ter, junto com os dividendos, que o dividendo é proporcional a esse contexto aí do cenário da lucratividade durante um período. Então, por isso que eu hoje tenho os dois, Bradesco e também o Itaú Unibanco, e naturalmente, daqui a pouco eu só tenho o Itaú Unibanco, que é a melhor empresa do setor de longe. Vi rapidamente o Abrangente colocando, BPAC 11 também é assustador. BPAC 11 daqui a pouco vira uma máquina de elevar recorde atrás de recorde e daqui a pouco está maior do que um Santander, está maior do que um Bradescão. Então, de olho aí no setor que a gente sempre foi falando, mas agora virou realmente, de fato, um pote de ouro no final do arco-íris. Este é Guilherme Cunha, 10h45. Seguinte, tem recado? Nós estamos no mês de maio. O que você, como todo brasileiro, deixa para a última hora a declaração do imposto de renda ou você já adiantou e fez sua parte? Puta, aí se eu te responder que eu sou o campeão de audiência e deixo pro finalzinho dos 45 do segundo tempo. Você apenas está honrando uma tradição emocionante que o brasileiro gosta de sustentar. Mas olha, mesmo para quem deixa para a última hora, se tiver o apoio da Sencom, esse leãozão que tá aí por trás, fica pequenininho. Se liga nesse recado. Declare os seus investimentos em apenas 4 passos. Sem usar planilhas, sem fazer contas e pagando menos de R$1 por dia. Acesse sencom.com.br e conheça a nossa calculadora. 10h46. Obrigado pelo carinho da audiência e por nos permitirem passar dos 600 likes nesta altura do programa. Tamo junto. Valeu, time. Valeu. Obrigado pelo carinho. Olha, o Abrangente falando de BTG Pactual, em linha com o que o Gui chegou a mencionar, ainda no setor bancário, não dá para fugir dele. Nós temos BPAC 11, a unit de BTG Pactual, chamando a atenção do perfil Abrangente. Quando nós vamos para a costura e vemos o comportamento, 1,8% de ganho, R$ 24,58, as units estão aí. Olha que gráfico bonito, garotinho! Quando a gente olha aqui, ó, a gente está quase vê ainda, em relação a este pico que está sublinhado pelo Bruno Mazzoni, é cedo para dizer, mas que você tem uma tendência altista que pode buscar aquele pico de outrora, lá na faixa dos 28,90, até mais, 29 cacetada, que o Brunão tá destacando, ó, é basicamente o ponto mais alto desse zoom que ele deu no gráfico. Ah, tá bonito, hein, Gui? Tá bonito de ver, tá bonito de seguir, tá tranquilo de manter esse trade, principalmente quando a consolidação dos últimos 2 trimestres são recorde atrás de recorde. Então é isso que a gente tava falando, Parece que encontrou uma fórmula
secreta, uma fórmula mágica de bilhões de reais ali, que saiu de 1 bi para 1,5 bi, agora 2,2 bi. Daqui a pouco chega nos patamares dos bancões sem o determinado risco alavancado que tem os bancos via o sistema de distribuição de carteira de crédito. Então, o BTG, mais uma vez, está de parabéns, fez o dever de casa e rumar para os 27/28 reais também é quase que uma obrigação técnica no tempo do mercado. Mas tudo que está abaixo desses 27, 28 reais fica esquisito. Quedas são oportunidades de compra, inclusive, com certeza, o Esteves está fazendo isso. 10h48, Ibov de lado, pessoal, 106.057 pontos, subindo 0,01%, sem direção ainda o Ibovespa, vai oscilando. A moeda americana subindo 0,05%, a notícia tá aqui, o dólar foi bater R$ 5,038. Ô Gui, quando tocou 5,59, a resistência maior, que a gente já repetiu aqui nas projeções do nosso Bruno Mazzoni, e enquanto ele tá mostrando o gráfico do Indifut, você coçou a mão e falou, eu vou entrar vendido. Entrou, parcialmente vendido, e conseguiu surfar, pelo menos em parte, esta recuperação da moeda americana no rumo do 0 a 0, R$ 5,037. Que movimento do dólar e, pô, que informação valiosa, né? Que informação valiosa. O cara que respeita, que ouve, que considera o ponto de resistência aqui e viu hoje o racional com especial atenção, viu exatamente buscar a resistência, houve um falso rompimento, a resistência era R$ 5,059, chegou a bater R$ 5,059,5, não aguentou, voltou, e agora a gente está vendo quase o 0 a 0 da moeda americana. Isso dá um orgulho enorme aqui da cobertura, né, Gui? E é o mapa do tesouro, né? Cara, esse menino é bom demais da conta, hein, Brunão? Esse é o cara que desenha o mapa do tesouro, a gente só busca, né? Então, acho que a junção realmente desse Morning Call, dessa resenha que a gente faz, acaba sendo pegar esse desenho do mapa do tesouro e saber encontrar. Porque tem muita gente que, por mais que tenha... Você não deve ser dessa época, né, Léo? Do que... Você já chegou a vir para São Paulo com o mapa na mão? Antes da chegada do GPS? Não, eu sou esse cara aí. Eu cheguei a vir para São Paulo com um mapa na mão, não tinha GPS. Então era difícil, cara. Era difícil de pegar o mapa, olhar a placa, e tinha lá familiares que não saíam do interior paulista para vir para São Paulo, porque por mais que tivesse o mapa da mão, não chegava no destino final. Então, pegar só ponto por ponto, né, dificilmente você vai conseguir trazer... Olha você, quando chegou em São Paulo. Isso, era esse cara aí, cara. Juro por Deus, eu falava assim, caramba. Chegava na Marginal Tietê, já dava uma gastrite do caramba. Aí chegava no 5059 e dava uma gastrite gigantesca. E a gente aprendeu a pegar a informação e operacionalizar de um formato muito simples. Muito simples o que é, Léo? De novo, é contra a tendência, né? Dólar subindo, todo dólar comprando, tinha vendedor e foi rompendo. Então, por isso da gastrite. Tem muita gente que fala assim, pô, mas por que eu vou vender no 5059 se o dólar tá subindo? É simples, porque o mapa do tesouro coloca a bolinha vermelha lá e quando tem um estudo de fluxo de preço, é lá que os vendedores vão aparecer, é lá que os grandes players vão mandar o dólar de novo, lá pro 5024. E olha que maluquice, Léo, que a gente vai continuar falando do dólar aqui. Se romper esse 5024, que a força tá muito grande, o dólar hoje pode fechar abaixo dos R$5. Vamos falar de Prio, vamos falar de Natura, vamos falar de Petrobras, vamos falar de Braskem, vamos falar de Eletrobras, com todo o clima da privatização sendo questionada judicialmente. Abrimos os trabalhos com Prio. A Prio encontrou indícios de óleo no prospecto Maracanã e vai aprofundar estudos no local que pode ser mais uma frente de desenvolvimento no campo de Frade. Vamos à cotação de momento, Prio 3 é o ticker, pois não, Caio? Vamos lá, Léo. Prio 3 nesse momento recuando 0,61%, R$ 34,28 o papel. Pode ser, a depender do nível de extração possível dessa região, do grau de reserva ali para ser extraída, pode ser uma mina de ouro, né, para a Prio 3. Pô, Léo, que empresa, né? É para mim um grande destaque do petróleo desse ano. Eu sempre fico dando essa cornetada porque eu já deslumbro a retrospectiva 2023 em dezembro. E dentro desses destaques do setor de... A gente podia fazer esse programa também, viu, Léo? Fica uma dica aí. Retrospectiva 2023. Léo Levati e Guilherme Cunha comentam os destaques do setor. Prio 3 vai estar lá. Né? Então não é Petrobras, não é 3R Petróleo, não vai ser nenhuma outra empresa a não ser Prio 3, que tem uma oscilação alta, assim como também 3R, Junior Oils, mas eu vejo que é o grande destaque do ano para petróleo e inclusive no segundo semestre, na minha teoria da conspiração do caos de Petrobras, o dinheiro vai ser migrado para aí. Natura registrou prejuízo líquido de 652,4 milhões de reais.
acima do esperado pelo consenso Mover, de um resultado negativo de 347,5 milhões. Em contrapartida, a companhia de cosméticos observou ganhos de margem em função da simplificação da sua estrutura organizacional e da melhoria da estrutura de capital. O Gui já comentou, já trouxe o racional, a gente por protocolo paga a cotação de momento. Natura era o grande destaque de alta em variação percentual na composição do Ibov. Continua? Segue sendo, Léo. Segue sendo. A variação nesse momento é positiva de 10,56%, R$ 12,47 o papel de Natura. A Petrobras negou discussões sobre troca de ações com o Mubadala após a coluna do Broadcast no estado de São Paulo ter dito que a petroleira estudava uma possível troca de ações da ex-refinaria Landulfo Alves, a RLAN, que hoje é do fundo emiradense, por papéis da Braskem. As informações são da Mover. Pois não, meu caro Caio, negociações de Petrobras agora apontam para qual cotação? Petri 4 recuando 0,20%, Léo, R$ 24,46, e Petri 3 agora no 0 a 0, recuando 0,04%, R$ 27,22. Sobre Petrobras, a gente ainda não te ouviu hoje, Gui. Vamos lá. O Bruno deixa muito claro dentro do desenho técnico o movimento altista projetado, lá para os 28/30 reais. Eu faço aquela reflexão de sempre, né? A gente está aqui na rádio pelo menos há um ano e um pouquinho mais mês. Nunca ouviu-se falar tanto da companhia. Então a gente já chegou a narrar até foguete recentemente, guerra, teve várias situações que eram destaques, e a Petrobras não era esse destaque, a não ser quando apresentava o balanço e vinha um resultado recorde e dava uma cacetada de distribuição de dividendo. Agora a gente tem várias oscilações a respeito de noticiário de Petrobras. Essa última, sensacional, vamos embora, pode gerar oportunidades que contemplam esse movimento do Bruno lá dos 26/28 reais, mas eu sou aquele cara que chegando lá vou vender. Ei, Léo, dólar vai romper o 5,024. Pode falar o que você quiser aí, viu? Moeda americana tá caindo 0,13%, R$ 5,028. E o Ibovespa, a notícia mora nele, está renovando máxima intradiária, 0,42% de ganho. O Caio captura exatamente o momento em que os 106.500 pontos começam a ser namorados. É um pedido de namoro do Ibov para os 106.500 pontos. Nós temos 106.483 pontos, uma alta de 0,42%. Curva de juros, pegando um tom mais baixista, uma direção mais baixista, e realmente o quadro mudou. O que ajuda a explicar? Vale está quase no 0 a 0, pessoal. R$ 69,90. Petrobras está subindo. Alta média de 0,15%, Petri 3 e Petri 4. Setor bancário avançando. Bradesco sobe 1,31%, R$ 15,52. Itaú, 0,76% na máxima intradiária, R$ 26,55. Santander subindo 1,20%. E mesmo o Banco do Brasil caia mais de 1%, agora só cai 0,30%. Melhorou o setor bancário. Quando a gente vai para o varejo, meu Deus, olha o que está acontecendo com o Magalu. MGLU 3, 6,72% de ganho, agora 7%, R$ 4,15. Eu preciso te ouvir, Guilherme Cunha. O quadro do Ibov melhora de novo para quem tá comprado. Só tem comprador. Aí sobe, fica melhor para os comprados. E aí, Itaú Unibanco querendo chegar para o 1%, Petro daqui a pouco vira para uma seara positiva, Vale, não sei por que não está positivo. Inclusive, então, daqui a pouco a gente pode flagrar as 3 maiores empresas do Ibov carregando ainda mais pontos, então pelo menos mais 0,15, 0,20 nos próximos minutos a gente pode contextualizar aqui para o nosso ouvinte. O que mudou tanto pro varejo? Por que o varejo tá com essa porradona aí? Magalu em especial. Eu sei lá, mas tá chegando. A ata não veio nada agradável, o que poderia sugerir uma situação adversa. Exato. Mas nós temos principalmente o Magalu que ainda apresentar balanço. Via pra mim tá tudo errado. Via tá na máxima intradiária, desculpa, Gui, R$ 2,11. Alta de 6,5%. Olha a Via reagindo também. Aí eu vejo que é só preço, é puramente gráfico realmente e carrega a companhia lá pra cima. Deixa eu só achar Magalu aqui. Aqui, ó, Magalu, 4,14%, fechando nesse contexto, R$ 4,55 é uma velocidade muito rápida. Aqui, Léo, Magazine Luiza apresentando lucratividade nessa semana, fica imparável. Olha, o namoro que o Ibovespa, o convite de namoro, o pedido de namoro que o Ibovespa fez aos 106.500 pontos foi aceito. O Ibov rompeu os 106.500 pontos, máxima intradiária 106.534. Os românticos comprados estão impossíveis. Agora, ô Brunão, você estava há pouco num outro gráfico
que me parece ser do Ibovespa, me parecia ser do Ibov, talvez do Avista. E aí você tá, nesse zoom, nessa linha verde que eu queria que você aproximasse de novo. Topo Ibovespa aproximado 10,45%. Se for o caso, abre o microfone e nos contextualiza. Eu quero entender o que é essa linha verde que você traçou ali embaixo. E o texto, topo Ibovespa aproximado 10,45%. O que isso está querendo dizer aqui, meu caro Brunão? Vamos lá, Léo, tô de microfone, se eu tiver, eu vou começar a falar aqui. Não, esse é o juros de 2028, juros médio/longo, e aqui eu poderia fazer também no juros curto, mas acho que perde um pouquinho da essência. O Ibovespa marcou topo em julho de 2021, certo? Perfeito. Aqui eu vou tirar meu desenho, julho de 2021, e é justamente essa linha verde. Quanto que o juros longo, ali em 2021, acho que para 7 anos está interessante já, para entre 7 a 10 já pode ser longo, o juros estava marcando 10,45. Então, o Ibovespa 128 mil pontos, 130 mil pontos ali, pede um juros, vamos colocar um juros longo, pede um juros a 10,50, 10,25, 10,75. Perfeito. Hoje, nós estamos a 11,75. Então, um ponto percentual aí acima, tá? O juros está fechando, o juros longo, o que é importante e o que coloca aquela narrativa do começo do nosso Morning Call, da primeira passagem aqui, que o evento Galípolo foi um evento de oportunidade para você vender dólar por hora, né? Não é estrutural um nome como o Galípolo. E enquanto nós não temos o CPI, ganha-se o trade de inflação, pessoal. Então hoje é um trade aí pró-emergentes, vamos dizer assim, S&P num primeiro momento, tá? Se amanhã vier um CPI azedo, a gente vai ter um certo problema porque o dólar ganha força. Um bom momento aí de zerar os comprados do Galípolo de ontem, e amanhã a gente vai ter, possivelmente, se o CPI vier acima, uma nova compra, essa sim, estruturada por um DXY subindo. Sempre um show, Brunão. Obrigado, você entendeu basicamente quando o retorno médio anualizado do contrato DI1F28 bate 10,45% ao ano, espera-se que o Ibov reaja firmemente. Isso implicaria uma desidratação, ou exigiria uma desidratação para além dos 100 pontos base, porque hoje a gente está nessa faixa dos 11,tralalá, 11,70 e poucos, então teria que descer, 11,73 para 10,45 é para lá de 100 pontos base. A gente está falando de mais ou menos 130, 150 pontos base a menos. Não é do dia para noite que isso acontece, mas tão logo haja uma virada no ciclo e a Selic passe a cair, o que para muitos não está tão distante, poderia já ter começado, mas não está tão distante de começar, o DI1F28 pode convergir rapidamente para esses 10,45% de retorno médio anual. Bom, é o seguinte, prepara a caixinha, mais a caixinha. O Leonardo Mota, olha o Leonardo Mota, hein? Leonardo Mota tá numa grande fase. Já paga a passagem do metrô aqui de volta, né? E se você tiver o guia, você se localiza melhor ainda. Então pegue o seu guia, Guilherme Cunha, e responda a pergunta do meu xará Leonardo Mota, que manda R$2,20 de barra de ouro e pergunta aqui, você trocaria a Sambi 11 por Itubi, pensando no LP, que pra mim é longo prazo aqui, né? Ele tá colocando, você trocaria Santander, considerando lucro, por Itaú Unibanco, pensando no longo prazo? Diga lá. É claro. Esse vidinho é muito bom, né? É claro, a gente tem Santander muito frágil, né? A Santander Brasil, ele basicamente carregou no peito a holding Santander nos últimos anos, principalmente naquele contexto de pandemia. Santander só não tem uma tragédia maior nesse curto espaço de tempo porque negociou bem, mas negociou bem a 120 meses a taxa zero. Então, o risco de inadimplência ainda é persistente na companhia Santander, o que traz uma alavancagem, um risco que não está incluso em Itaú Unibanco, que reorganizou, colocou o PDD em 100% em quarto trimestre de 2022 e reorganizou bem o cenário para a carteira de crédito, pensando principalmente em longo prazo. Né? Então, quando a gente tem um upside aí no curto espaço de tempo, Santander e Bradesco pode correr mais rápido, porque caiu mais e ficou estancado, não andou. Então, corre mais rápido. Agora, no longo prazo, a grande consistência encontra-se em Itaú Unibanco. Vou repetir, preço justo em R$30, de acordo com o TC Metrics. Eu vou, inclusive, daqui a pouco dar um beijo na testa do analista que escreveu, porque ele é muito bom.
Ô Gui, falando nisso, ó, queria dizer que tem 3 pessoas aqui que já mandaram mensagem no WhatsApp perguntando mais sobre o seu curso. Depois a gente vai colocar em contato com você, fazendo Caixinha. sucesso. Caixinha. E com comissão, hein? Agora, uma pergunta que eu tô devendo faz tempo, Gui, aqui pra você. Em 2 programas o João Zenilson fez essa pergunta, não deu tempo. Hoje vai dar tempo. Ele comentou o seguinte, ele fala assim, ó, o pai da doleta é o Guilherme Cunha. Agora, quem que é o pai do índice, Gui? Se é UBS, Bradesco, XP, enfim. Queria que você comentasse aqui o João Zenilson, então. Bora, vamos lá. Tem que sempre estar de olho na XP, o que ela tá aprontando no índice. Ela coordena muito bem aí a movimentação da onde vai o índice. Eu acho que os 2 melhores operador, digamos assim, de índice é o Guilherme, né? O Guilherme dentro da plataforma, o cara é uma máquina de trade, principalmente para essas operações mais curtinhas. E o mapa do tesouro do Brunão serve para ambos, né? Tanto para dólar quanto para índice. O cenário, o contexto é muito inteligente. Mas para quem gosta de operar olhando o fluxo, XP Investimentos, ela dita a regra do jogo, o volume tá ali, é ela quem coordena. Boa, cantei a chinela aqui que o Ibov batendo máxima atrás de máxima intradiária nesse momento, 0,92% de subida do Ibov, Indifut também renovando máxima, a gente tá de olho por aqui. Mais perguntas, Gui, no pique, o Dr. Dalton Salvador, onipresente e quase onisciente, ele só não é onisciente porque falta essa dúvida pra ele. Ele tá pedindo aqui pra falar de Uzi Minas e ainda fala assim, diz que vai cair, porque eu entrei vendido. Eita! E numa recuperação do minério de ferro, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque a Uzi Minas ela pode trazer uma elevação junto com o contexto também de Vale 3. Mas o Brunão te conforta, tá? O Brunão, a partir do momento que ele coloca esse vermelhinho aí no gráfico, tem uma expectativa de fato que o papel pode primeiramente cair para depois subir. Lembrete, o alvo de Uzi Minas está lá em 8,85,909. Porém, nesses R$ 7,56, que é onde está agora, até R$ 7,90, realmente a sugestão é muito mais de venda do que de compra. Você toma cuidado que Ibov renovando máxima e o minério trazendo esse repique, você pode estar no contrafluxo a depender se o seu trade for muito curto. Boa sorte, mas você não está na ponta errada não. Boa. Olha, aqui agora vamos para Station. O Rafael Braga tá pedindo o cenário das Junior Oils hoje, Prio 3 como preferencial, inclusive, Gui. Não, acho que vai engatar nesse cenário de otimismo aí, vai reverter e vai ter uma alta expressiva, inclusive, as Junior Oils. A 3R, a gente tava com um medo muito grande, né, da subscrição lá nos 24, engatou, tem uma resistência agora nos 33, a faixa dos 33 tem que ficar bem esperto com a 3R Petróleo e Prio 3 tem espaço para ir rompendo tudo e todos carregando no peito essa movimentação de fluxo. O dinheiro tá lá em Prio 3. 11h05, Guilherme Cunha tabelando com o Maestro Caio em cima da Station e do WhatsApp. Obrigado pela participação de todos vocês. Me despeço do Bruno Mazzoni, amanhã ele volta a conversar com a gente, calibrar os pontos de Dolfut, Indifut. Chegue cedo aqui, você, meu amigo que acompanha, você, minha amiga, investidor e investidora, traders de todo o país, desde as 8h15, a gente inaugurando o Expresso da Manhã e antes mesmo o Esquenta, com o fechamento do pregão do dia anterior, Sérgio Sanita na tabelinha, com o Gabriel Medina, a Mari Friedman e a equipe do Expresso da Tarde. Bom, TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.